Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, versículo 29. Esse é o texto básico da nossa mensagem, que tem como tema Basta de reclamar. Efésios 4, versículo 29, em o nome do Senhor Jesus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, fala conosco. O Senhor tem falado aos nossos corações de várias maneiras aqui, no abraço do nosso irmão, da nossa irmã, no ósculo santo, no ágape, enfim, na lição da escola bíblica. O Senhor tem falado nos cânticos. E agora, Senhor, agora há pouco, numa coisa linda, maravilhosa, que foi a apresentação do Mateu, da transferência do Mateu dos braços humanos para os braços do Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais ainda, eu tenho certeza que o Senhor ainda quer falar conosco, fala poderosamente a partir desse texto que nós lemos. Em nome de Jesus, orienta e ilumina o teu povo. Nós oramos pedindo-te que tires todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que na liberdade do teu Espírito Santo nós possamos crescer, não somente na graça, mas nessa oportunidade de crescer no conhecimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Basta de reclamar. Uma geração inteira ficou enterrada nas areias do deserto, na caminhada rumo a Canaã terrestre. E aí a gente vai pesquisar o que é realmente reclamação. Lógico, você vai etimologicamente chegar à conclusão de que é clamar de novo, mas esse clamar de novo tem uma conotação de questionamento, de colocar defeito naquilo que foi entregue. E chega às raias. Eu acredito que a reclamação fica no intermediário, entre clamar, clamar e murmurar, são dois extremos. No meio fica a reclamação. E a reclamação é um passo para a murmuração. A murmuração foi considerada por Deus como uma rebeldia. Por quê? Porque o nosso sentido de vida é concordar com Deus. A nossa desgraça em termos de raça humana se iniciou com uma discordância. Deus disse: se comerdes do fruto, certamente morrerás. E aí, alguém tem um atrevimento de não concordar com Deus. Incitado, logicamente, por uma enganadora, uma rastejante, que na realidade ela estava incorporando aquele que já tinha sido, que teria sido rebelde. Lá, quando da preparação de Deus para o paraíso. Porque os anjos existem em função da raça humana. Os anjos não são uma raça à parte. Os anjos são apresentados em dois textos básicos na Bíblia. No Salmo 91 diz: pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. E no livro de Mateus, aliás, Hebreus, a carta aos Hebreus se inicia dizendo: não são todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? E lá na ilha de Patmos, chega um anjo poderosíssimo para assistir João, e João faz a menção, mostra a intenção de adorá-lo, e ele falou: não me adora, eu sou seu conservo, adora a Deus. Então, alguém que é feito para ser conservo, ele não gosta disso e discorda com Deus. Não, eu sou bonito demais para ser conservo desse cara que vai ser feito de barro aí, de humus. Então, por causa disso, ele é expulso. E aí ele vem trazer essa rebeldia do questionamento, da discordância com Deus para a mente do primeiro casal, daqueles, porque a família é a célula máter da sociedade, né? Então, ali estava a célula mãe de tudo isso que existe em termos de população do planetinha chamado Terra. Aí, o que fica na mente das pessoas? Questionar Deus. Questionar Deus. Aí você precisa até avaliar se você está ainda... Quando você está clamando, você está admitindo que Deus pode corrigir determinadas situações. Deus opera em nós tanto querer como efetuar, né? Se alguma coisa pedires em meu nome, crendo recebereis. Então, clamar é para você. Agora, reclamar de Deus, aí você está indo por um caminho terrível, que é o caminho da murmuração. A murmuração, como dissemos, enterrou uma geração inteira na caminhada rumo a Canaã terrestre. Só entraram daquela geração na Canaã terrestre Josué e Caleb. O resto ficou tudo. E os descendentes daquela geração entraram lá na Terra Prometida. Então, a murmuração, ela é vista por Deus como rebeldia. E rebeldia como o pecado da feitiçaria. Você já pensou nisso? Hoje nós vivemos num mundo que está difícil você olhar, né? Quem é chefe aqui devem ter alguns líderes que precisa ter o discernimento para saber na sua equipe quem é rebelde, quem é revolucionário. Revolucionário, Deus entende. Revolucionário é uma bênção. Ele pode até exagerar em algumas coisas, mas ele está querendo o quê? Produzir. Ele está querendo inovar, ele está querendo... Agora, o rebelde não. O rebelde, a pergunta é essa, né? Por que o burro empaca? Porque é revolucionário ou porque é rebelde? Então, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Diz a palavra de Deus. Então, toda vez que a pessoa se rebela, ela está se equiparando aos feiticeiros, consequentemente, aos demônios. Então, o aviso que Deus está dando hoje é em relação... Não chega lá, não. Não chega na rebeldia, não chega na murmuração, porque murmuração foi vista por Deus, avaliada por Deus como rebeldia. Eles se rebelaram. Eles começaram a questionar. Nós estamos aqui no deserto, recebendo tudo. Olha só, 50 graus de dia. 50 graus. Eu estive no Mato Grosso agora, lá, 40 graus é brincadeira, é fácil você encontrar, principalmente Cuiabá.
Aí você, lá 50, aí Deus fala, coloca uma coluna de nuvem. O Espírito Santo coloca uma coluna de nuvem. Baixou a temperatura para 27, olha só. 27 graus, que é uma temperatura de conservação de materiais, inclusive o material no qual nós somos feitos. Cai para 27. À noite, nesse mesmo deserto, cai para 0 grau. Ele substitui a coluna de nuvem por uma coluna de fogo. Mantém a temperatura nos 27 graus. O Senhor tira da gente lá do Egito. Lá a gente tinha alho. Olha, pensar no alho, lógico. Esse negócio lindo que dá um hálito maravilhoso, né? Eles pensaram no alho. O ser humano reclama de tudo. E aí... E agora, o que nós vamos comer aqui? Aí fez chover maná. Gente, tem um lugar na Angola, nós temos as nossas angolanas que estão com os nossos pequenos ali no MCA. Lá uma parte que ainda cai aquilo que com toda certeza é o maná. Agora, só que ele não é bonito como uma picanha. Eles são assim, como aqui, como é que é o que poderia chamar essas coisas assim de um negócio que todo mundo reclama aí, como uva passa, coisa desse tipo assim, né? Tem gente que reclama da uva passa, tal. Mas tinha uma coisa meio gelatinosa, sabe? Só que nele contém todos os nutrientes necessários para a manutenção do corpo humano. Mas não tem o sabor de uma picanha. Olha, deu para entender onde eu não vou jogar. A sua imaginação está indo aonde que está indo, né? Na questão da picaninha aí, né? Agora, você pega, eles começam a reclamar, tá bom, a gente queria sujar os dentes, porque aquilo nem sujar os dentes sujava. Você vai ver no texto que eles queriam sujar os dentes. Tá bom, mandou codornizes. E eles comeram carne, sujaram os dentinhos. E reclamando. Foi murmurando. E Deus vê o coração, vê o que está dentro do coração. Discordância com os critérios de Deus. E o nosso sentido de vida é concordar com Deus. Quando você confessa os seus pecados, o termo no grego é homologel, que é concordar com Deus a respeito dos seus pecados. Nosso sentido de vida é concordar com Deus. Mas quem discorda, quem clama, concorda. Mas quem reclama já começa a discordar. E da discordância para a murmuração é um pulinho. E aí vem aquilo que nós chamamos de grito de Deus. E Deus me mandou falar isso para vocês hoje, para todos nós, falar para mim, inclusive. Eu quero que você fale sobre isso. Basta de reclamações. Com tudo que está acontecendo. Eu falei no momento da ministração da lição, um negócio assim, que uma senhora saiu gritando. E eu tive que, como terapeuta, trabalhar um negócio que é chamado pânico, é um estado mental. Sai gritando, Senhor, o que eu fiz? Porque a casinha dela ficou toda inundada. Só que bem antes o pessoal começou a falar, pessoal, vamos sair, vamos evacuar, pega o que tem. Eles falam, não, aqui não chega água, não.
Aí, quando a hora pegou, eles só saíram com que a gente chama de chinelinho de dedo. E agora fica reclamando de Deus. Quem sabe, quem conhece a questão do que existe lá em Porto Alegre, sabe. O homem brincou com coisa séria. Invadiu o terreno dos rios. Invadiu. Por que o estádio do Inter se chama Beira Rio? Vai ver de onde tirou. E muito mais terra. E na hora da vazante, o que acontece? Vai vazar por cima do que está invadido. Mas, meus queridos gaúchos, Deus ama vocês. Ama tanto que está trazendo um exército poderoso. Vai sair do Rio Grande do Sul. Gente abençoada e abençoadora. Mas, vamos lá. Basta de reclamação. Tem gente que reclama das trevas. Ah, esse mundo está terrível, eu não aguento mais esse mundo. Aí Jesus diz o quê? Diz o quê? Vós sois a luz. Luz no meio da claridade, no meio da luz forte, faz alguma diferença? Não. Jesus nos chamou para fazer diferença no meio de trevas. Olha, quando Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo, está dizendo, vocês vão viver no meio das trevas, sim. Por que reclama? Mateus 5,14. Você reclama do gosto ruim da massa. Tá chato, gente. Mas tem tanta gente chata nesse planeta. Oh, geração do mimimi. Turminha brava. Mas aí Jesus disse, vós sois o sal da terra. Sal existe para quê? Para melhorar o gosto da massa. Aí as pessoas reclamam, eu não posso confiar em ninguém. Eu tenho inimigos. Aí você pega no meio da Bíblia, Salmo 118:8, está escrito, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. 467 capítulos anteriores e 467 posteriores, exatamente no meio da Bíblia, Deus diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E por que você está reclamando de inimigo? Eu não aguento mais. É tanta provação. É tanta provação. Não aguento mais. Aí, Deus diz lá para Israel, te coloquei no deserto para ver o que havia no seu coração. E aí, Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Você vê provação no hebraico e tentação são o mesmo termo. É tudo massá. Massá é tentação, massá é provação, é a mesma coisa. Porque aos olhos de Deus é provação, aos olhos do inimigo é tentação. O inimigo está pensando que está te tentando para te derrubar. E Deus falou, não, estou provando para ele subir, para ele crescer, para ele ser aprovado. Aí reclama, felicíssimo, bem-aventurado o varão que sofre tentação. Tiago 1 lá, você vai ver. O texto todo seria excelente lermos, mas nós estamos com um tempo bastante avançado. Do 2:1. E em Deuteronômio, quando Deus diz que levou o povo dele para o deserto para ver o que havia no coração desse povo, Deuteronômio 8, do 1 ao 3. As aflições. Aflição. Está difícil. Aí Jesus diz, eu vim aqui para trazer para vocês um mundo lindo, maravilhoso, passadeira vermelha para você andar. Você não vai ter mais problema na sua vida, vai ser exatamente
como no futuro a teologia da prosperidade vai dizer, você tem que ganhar sempre, você tem que levar vantagem em tudo. Você tem que determinar. Foi assim que Jesus disse? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As guerras. Não é possível. Como é que o ser humano faz a guerra? Como é que o que está acontecendo lá com Hamas e Israel? O que ainda está acontecendo na Ucrânia e Rússia? Aí a Bíblia diz o seguinte, que haverá guerras e rumores de guerra. O que é rumor de guerra? É esse pessoal que está ensaiando. Eu sou mais forte, você, cuidado comigo, eu estou fazendo arma atômica. Isso é rumor de guerra. Até a Coreinha do Norte, do ditatorzinho lá, diz que tem arma para destruir um monte de coisa. O Irã diz que vai. Uma Bíblia está dizendo guerras e rumores de guerra. E esse rumor pode virar guerra, sim, com certeza. Aí a pessoa reclama das intempéries. Você vai ler em Provérbios 19, 3, você vai ver. Você vai ver que tudo o que a pessoa maquina, ela acaba passando no que faz. E ela cria esse clima. Deus deu um cetro para o homem. Esse cetro pode ser uma ferramenta ou pode ser uma arma voltada contra o próprio homem. Crescei, dominai, enchei a terra, sujeitai-a. E aí o que está acontecendo? O que ele fez com esse cetro? Pegou o caos e transformou novamente, aliás, Deus transformou o caos e transformou em paraíso. E o homem pegou o paraíso e está transformando o quê? Em caos. É só você ver. Um exemplo que eu falei agora há pouco, daquilo que aconteceu lá. O roubo que aconteceu lá no Rio Guaíba e outros lugares. Aqueles que roubam, avançam, ganância imobiliária, avançar sobre os manguezais. Vai acontecer, aí a praia começa a avançar, entrar dentro da cidade mesmo, o que vai querer? Reclamar de quê? A ganância não respeita os limites estabelecidos por Deus, as intempéries. Aí você vai para uma cidade igual Dubai, você sabe que o clima lá é totalmente artificial. E o clima artificial pode ter chegado, existe uma possibilidade de ter alguma coisinha lá no sul. Essas alterações artificiais que acontecem no clima, bombardeio de nuvens e tantas outras coisas. É o homem complicando, pegando o paraíso e transformando em caos, e ele vai virar um caos definitivo. O que é desordem? Deus chamou a existência, em primeiro lugar, naquilo que nós chamamos de cosmogênese. Ele chama o diamante bruto. Na visão hebraica é o diamante bruto. A cosmogênese é um diamante bruto que vai ser lapidado. Na visão grega é o caos. A desordem que vai recebendo ordem até se tornar um paraíso. Deus pega tudo isso e faz disso tudo, tanto na visão hebraica, que é um diamante bruto se tornando um diamante lapidado, como na visão grega, caos, que se transforma em paraíso. Ambos vão ficar coisa boa, Deus entrega. Está aqui, cuida. Crescei e dominai, enchei a terra, sujeitai-a. Ele falou, sujeitar, eu sujeito, eu mudo, é tudo. Daniel diz, né? Eles cuidarão de mudar os tempos e as estações.
Reclamar de quê? Agora, reclama do estado caótico do planeta. E eu gostaria que você entendesse, olha, um negócio talvez seja a melhor palavra que você vai receber nesse início de tarde. Já estamos no início da tarde. Romanos 8. Vamos ler aqui sobre 3 gemidos. Olha só. Romanos 8, do 18 ao 26. Olha só. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A criação geme. E aí eu não, na teologia da prosperidade, eu não vou gemer. Eu vou viver num mar de rosas. Eu falo sempre, nos casamentos, insisto nisso, né? Falo, olha, essa passadeira aqui com cheia de pétalas de rosa, essa é a segunda mentira existencial para o ser humano. A primeira é a chupeta. Viu, Laís? A primeira... Porque o Mateus pensa que é o seu peito. Está sendo enganado. A primeira mentira do ser humano é a chupeta. A segunda é a passadeira no dia do casamento, cheia de pétalas. Só que deveria colocar, para ser verdadeiro, tem que colocar pétalas, mas também colocar o quê? Espinhos. Por quê? A primeira compra no supermercado já vai ver que o negócio não é assim tão bonito. Agora, só que o Espírito Santo, através de Paulo, diz: toda a criação geme, está gemendo. Você já viu o que acontece com os animais por aí, a criação? Tanto a fauna como a flora gemendo. Gemendo. Toda a criação geme. E diz, logicamente que os ímpios estão dentro dessa criação, criaturas. Mas a diferença, assim, vital é ser criatura ou ser filho. Então filho não sofre. Como diz a teologia da prosperidade, a confissão positiva. Não, filho também sofre. Ele diz que até nós que temos as primícias do Espírito, gememos. E aí, a criação geme, nós gememos, e Deus vai ficar olhando assim, de braços cruzados. Ele sofrendo. Não, Deus também geme na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você não geme sozinho. Por que você está reclamando? Deus é solidário. Você tem o segundo menor versículo da Bíblia, um negócio mais lindo do mundo. Jesus chorou.
Você já viu? Segundo menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Um Senhor que chora. Chora com você. E você está reclamando de quê? Agora, uma coisa bem forte que Deus coloca, não está nem no script, porque aí estaríamos concluindo aí nesse checklist aí de 9, mas nós vamos para 10. Como é que a pessoa pode chorar do mal-estar? Da falta de paz. Eu não sinto paz. Eu não sinto paz. Eu não consigo. Eu tenho que tomar remédios e mais remédios. Aí Jesus diz, olha só. Se você não perdoar ao seu irmão, eu também não lhe perdoarei. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. E se Deus não nos perdoar, não existe paz em nenhum coração. Então reclama. Aí você corre. Um dos meus professores de logoterapia, Dr. Alberto, ele colocou ontem para gerar uma mensagem para todos os seus discípulos, né? Que é até que a morte nos separe. Existe uma parte da terapia que faz esse casamento mesmo. Juntos até que a morte nos separe, porque a pessoa vai ter um terapeuta. Eu tenho um terapeuta e vou ficar lá de mês em mês, de 15 em 15 dias, estou indo lá, até que a morte nos separe. Porque eu vou lá, ele faz uma terapia, me coloca no divã, mas nunca resolve isso definitivamente. O que Jesus disse? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí você pega as letras, não precisa pegar o shalom, que é o termo, que é a paz de Deus. Shalom Adonai é a redundância, porque shalom já é de Deus. Então é paz lá, perdão, amor e zelo, P-A-Z. Como é que você pode ter paz sem perdão? Sem perdoar? Sem receber perdão? Sem transmitir perdão? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu lamento te dizer, você vai continuar reclamando se não perdoar. Aquilo que Jesus deixou como legado está lá, está aqui, ó, lavrado nessa escritura aqui, ó. Está lavrado nessa escritura. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como é que você vai ter? Só no nome você já vê. P-A-Z. Perdão, amor e zelo. Se você não perdoar, de maneira alguma será perdoado. E aí vai sim ser realmente objeto do público-alvo da psicanálise. Como disse o pai da psicanálise, o Freud, há um mal-estar no mundo. Há um mal-estar no mundo. Por que há um mal-estar no mundo? Por causa da ausência de perdão. Perdoou, é só ir no cartório e dizer, Senhor Jesus, estou recebendo, vim buscar aqui. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos ficar em pé? Vamos cantar?
Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Permaneceremos em pé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, mas nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus. A nossa
tendência como seres humanos vaidosos é queremos receber aqui o galardão. Eu falei isso na lição. Você sabia que tudo que você recebe aqui como homenagem, como comenda, canudo, quadros e tanta coisa. Eu já recebi tantas placas. Aí eu pensava que a minha mulher ia valorizar isso. Eu nem sei onde que está, sumiu tudo em casa. Sabe por quê? Isso tem coerência com o que Jesus disse. Falou, ó, digo-vos que já receberam o seu galardão. Tem gente que faz questão de ser reconhecido aqui. Imagina, olha o que eu fiz. Fez para quem? Fez para quem? Aí nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor nunca nos enganou. Nunca. O Senhor foi verdadeiro, honesto. Quando Ele diz, quem quiser vir após mim, todo mundo fica pensando lá no Salmo 24, os portais. Quando Ele voltou para os céus, abra os seus portais para que entre o Rei da Glória. Todo mundo pensando nessa coisa linda, mas ninguém quer pensar no que Ele passou. A partir do momento que Ele estava no ventre de Maria, escutando aquelas conversinhas doidas, né? Olha, uma mulher antes de consolidar o casamento já está grávida. E a pessoa, quem conhece, sabe disso, que a partir do 10º dia o ser humano é biopsicossocial, ele participa de tudo que está em volta. Isso é tão verdade que, do lado bom, ele e João Batista trocaram mensagens. Ele na barriga de Maria e João Batista na barriga de Isabel, eles se saudaram. E ele foi passando. Tem momentos bons, mas ele passou momentos ruins. Ruins. Teve que fugir no meio da multidão de perseguidores e tanta coisa, atraído por um inimigo. Nossa, eu não esperava que alguém fizesse coisa contra mim. Ele pega um Judas pela frente, pega. E ele lava o pé de Judas. E se fosse a gente, dava um beliscão no pé de Judas, né? Não, lavou direitinho, enxugou direitinho, recebeu o beijo de Judas e falou assim: aqui vieste, amigo. E ele não foi hipócrita ali, não, nem irônico. Aqui vieste, amigo. Ele pega um Pedrão que faz as besteiras que faz, nega lá no pátio da casa dele, faz. E tudo isso, depois ele entra na via dolorosa. Na via dolorosa, chicote, cuspida, com uma cruz de quina viva no ombro. Aí até que aparece um Simão Cirineu, carrega por um espaço de tempo, de uma certa distância, o ajudou. Mas o negócio foi feio. Chega lá, ele é colocado cravo na mão, no pé, na mão e no pé, e aí depois uma lança o atravessa. Agora eu vou falar um segredo que você talvez nunca falaram para você. Nós somos o corpo de Cristo instalado aqui na terra. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Jesus é a cabeça, mas nós somos o corpo. O que recebeu o corpo de Cristo lá no Calvário? Uma lança que o atravessou e saiu sangue no primeiro momento. Depois, quando não tinha mais plasma, saiu água. E a gente é corpo de Cristo, não quer sofrer nada. Recebe o Espírito Santo para ser o quê? Para ser, eu tenho dom, você não tem. Eu tenho dom, você não tem. Eu falo em língua, você não fala.
Não, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires. O termo lá para testemunha, em Atos 1 e 8, é mártir. O que é mártir? Vai ver, pega a história dos apóstolos originais. O que tem de bom está reservado para frente, gente. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar nesse instante. Se o Espírito de Deus convencer você de que você já reclamou um pouquinho fora da conta, que você confesse isso e que você peça poder, graça, virtude. Olha, baseado no que Paulo falou, Paulo recebeu um espinho na carne, né? E tem uma música do Logos que dizia o seguinte: Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos e vem me consolar. A mensagem não é de masoquismo, gente, mas a mensagem é de esperança. O melhor está por vir. Jesus já veio, que é o melhor de tudo, mas Ele preparou o melhor para todos nós. Prepare-se para isso. E vai glorificando a Deus, glorificando a Deus. Cuspiram na tua face, glória a Deus, não foi diferente com o meu Senhor. Se aparece um Simão Cirineu na sua caminhada, glória a Deus, porque no caminhada, na via dolorosa, apareceu para Jesus também. Então é assim, nós vamos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Senhor, muito obrigado, porque nós somos parecidos contigo. Lógico que existem aquelas minúcias mais dolorosas do tempo do teu ministério terreno, Senhor Jesus, que nós não conseguimos até imaginar, mas estamos caminhando, pisando onde o Senhor pisou. E queremos que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Fortalece o Teu povo, que a partir dessa mensagem, dentro desse público-alvo, tanto presencial como virtual, nós possamos constatar que a reclamação zerou ou foi minimizada, a murmuração muito mais deixou de existir, porque é assim que nós caminhamos, concordando contigo, rumo à Canaã celestial. Nós oramos em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Todos podem se assentar por um momento. Nós já estamos